Olá, seriadores! Tudo bem com vocês? Uma animação clássica, He-Man e os Mestres do Universo, está voltando com um reboot na Netflix. E neste vídeo eu te conto tudo o que você precisa saber sobre a nova versão desse clássico desenho. Eu sou Márcio e esse é o Curiosidades em Série. Neste vídeo nós vamos rever um pouquinho sobre as origens do desenho He-Man e Mestres do Universo. Depois do sucesso que o reboot de She-Ra e as Princesas do Poder fizeram na Netflix, a Netflix foi atrás, negociou com a Mattel e também fez um reboot, fez uma nova versão desse desenho clássico da década de 80, década de 90, que na época se chamava He-Man e os Mestres do Universo. Agora aqui na versão da Netflix se chama Mestres do Universo Salvando Eternia. Sim, eles tiraram do título principal o nome do protagonista, que na verdade nunca esteve no título. Foi criado no Brasil durante as adaptações e acharam melhor colocar o nome do personagem principal. Não sabemos porquê. E antes de continuarmos falando, vale lembrar que He-Man não era apenas uma linha de brinquedos, ele não era apenas um desenho, ele já passou por diversos tipos de mídias, desde quadrinhos, games e até filmes, coisas que nós vamos falar no decorrer deste vídeo. O desenho antigo ainda, ele foi inspirado em uma linha de brinquedos. Como eles precisavam de uma ajuda para vender melhor os produtos, para vender melhor esses brinquedos, eles acabaram com o tempo criando uma animação, que é He-Man e Mestres do Universo. Só que a animação, lá na década de 80, ela passava por uma série de censuras, certas coisas não podiam ser mostradas ou ditas porque um público extremamente infantil. Coisa que a Netflix, junto com o Kevin Smith, que é um diretor extremamente nerdão, que assumiu a produção da animação dessa vez, ele achou melhor que tivesse aqui nessa animação da Netflix bem mais diversidade, coisa que vai estar bastante presente. Ele falava que a animação antiga era muito branca, tinha muitos personagens padrões. Uma coisa que nunca foi muito dita no desenho original e vai estar sendo explorado melhor agora no reboot são as origens do personagem, o Adam, que se transforma no He-Man. Na verdade, ele é meio humano. Tudo aconteceu porque a mãe dele, ela era uma astronauta da NASA e a nave acabou caindo em Eternia, que é um planeta numa galáxia distante. E lá ela acabou se envolvendo com o Rei Andor e se casou com ele e nasceu o nosso pequeno Adam, que mais tarde vem a se transformar o He-Man graças aos poderes de Grayskull. Essa curiosidade é contada mais na versão em quadrinhos do He-Man que foi veiculada pela DC Comics na década de 80, e ali é contado melhor sobre as origens do personagem e de todos os outros personagens que fazem parte do conjunto de toda a obra. E por falar em quadrinhos, sabia que o He-Man ele já bateu de frente e saiu no soco com nada mais e ninguém menos do que Superman, sim. Numa das edições da década de 90 pela DC Comics, o He-Man batalhou contra o Superman. Isso faz parte de toda a mitologia dos quadrinhos do personagem, porque é contada nas histórias que quando o Adam era criança, a mãe dele sempre contou para ele histórias sobre o Superman. O que nos leva a crer que a mãe dele vivia no mesmo universo em que os personagens da DC são reais. Como estávamos falando de uma animação que foi criada na década de 80, década de 90, onde a censura era muito rígida em relação ao que era passado de conteúdo, principalmente o público infantil. He-Man, ele passou por uma série de adequações. Por isso, se você assistir os 130 episódios da saga clássica, o He-Man nunca feriu ninguém. Ele apenas lidava com os vilões e mandava eles para longe, mas ele nunca feriu ninguém porque ele era extremamente politicamente correto. Tanto que existe um meme que circulou bastante depois da virada dos anos 2000, anos da década de 2010, em que eles resgatavam cenas clássicas que no finalzinho de todo episódio da saga clássica do He-Man, ele deixava uma mensagem de ajuda, um conselho, ele deixava uma mensagem politicamente correta para as crianças que estavam assistindo o episódio. E o assunto era sempre relacionado a algo que tinha acontecido no episódio em questão. Em 2002 chegaram até a fazer uma nova versão, tentaram fazer uma nova animação do He-Man, mas ela não foi para frente. Ela chegou a durar até 2 temporadas,
mas ela não emplacou como a saga clássica e como a saga nova agora de 2021, que a Netflix espera que emplaque graças ao sucesso de She-Ra e as Princesas do Poder. Tudo porque eles deixaram uma coisa um pouco mais adolescente, não pegar mais o público infantil, mas também não agradou tanto o público adulto, que é quem cresceu assistindo os desenhos do He-Man. Por isso que o desenho, a animação, não deu certo. Um fato que é contado melhor nos quadrinhos e depois ficava se sabendo durante o desenho, mas nunca ficou tão claro no roteiro do desenho, é que o Esqueleto, o principal vilão do He-Man, na verdade é seu tio. Casos de família aí. O Esqueleto, cujo nome verdadeiro dele nas histórias seria Keldor, ele seria irmão do pai do He-Man. Só que como ele apelou para a magia negra, várias coisas aconteceram com ele e ele está assim como está hoje. E por isso ele não tinha direito ao trono, porque ele apelou para a magia negra. Inclusive na animação de 2002, quando tentaram fazer um novo reboot, é contando um pouco dessa história do Esqueleto, mas lá ele tenta jogar ácido no seu irmão, só que ele não consegue e o ácido acaba caindo nele mesmo. E daí ele só, depois com o ácido cair em cima dele, ele só sobreviveu com a ajuda do Hordak, que é um vilão que era bastante presente também no desenho da She-Ra. E daí ele conseguiu sobreviver e o Hordak só ajudou ele se ele prometesse servir apenas ao mal. E também é contado um pouco dessa história ali na animação de 2002, que na verdade o Esqueleto ele seria de uma outra raça ainda, uma raça chamada Gar, que eles têm a pele azulada. Daí como ele já era diferente do seu irmão, como ele era mais velho até que o pai do He-Man, e ele tinha a pele azul, ele apelou para a magia negra, o pai deles pegou e cedeu o trono ao irmão mais novo. Isso, se a gente for ver, é um pouquinho até de se pensar, pode até soar um pouco racista ele não ter dado o trono para o irmão mais velho só porque ele tinha a pele azul. No final da década de 90, início dos anos 2000, a Sony tinha adquirido os direitos para criar uma versão live action, um filme do Homem-Aranha da Marvel. Só que eles resolveram primeiro fazer um filme do He-Man, Mestre dos Universo, e o Superman 4. Eles pensaram no seguinte, que se esses dois filmes emplacassem, esses dois filmes estourassem mesmo, fizessem bastante sucesso, eles teriam uma verba muito maior para trabalhar no filme do Homem-Aranha. Mas não foi bem isso que aconteceu. O filme do 4 Superman, ele é um filme considerado pela crítica como um filme ok, beleza. E o filme do Mestres do Universo, do He-Man, ele é dito como ele é eleito como uma das maiores piadas daquela década. Ou seja, demorou um pouquinho mais para o Homem-Aranha poder sair do papel e toda a história sobre o Aracnídeo, o cabeça de teia, que a gente sabe que veio depois e está aí até hoje nos cinemas. Mas não foi graças ao filme do He-Man. E o filme Mestres do Universo? O filme não deu certo porque, primeiro, o pessoal ainda estava com uma animação muito presente e era bem comum ali na década de 90 fazer algumas adaptações de desenho para o cinema na versão live action, que a gente sabe que os recursos não eram tantos naquela época e não tinha muito um acompanhamento também de saber o que os fãs gostariam de ver sendo estreado ali. Foi o que aconteceu. O filme ele era extremamente diferente da história do desenho, ele não tinha todos os elementos clássicos do desenho, ele não tinha todos os personagens do desenho estavam presentes no filme, o que causou uma série de estranheza. E isso acabou gerando vários bafafás e o filme acabou sendo um fracasso de bilheteria. E caso você não seja a criança que assistiu o He-Man clássico antigamente, você já deve ser um adulto se você assistiu. E você está acompanhando agora pela primeira vez a animação na Netflix, você talvez vai ficar surpreso em saber disso, mas na história original, o He-Man, ou seja, o Adam e a She-Ra, eles são irmãos gêmeos. Tudo que aconteceu é que na época que eles criaram as duas animações, eles queriam fazer um desenho mais voltado para os meninos e um desenho mais voltado para as meninas. Por isso que existe o He-Man e a She-Ra. E na história original, eles são irmãos gêmeos. Só que a She-Ra ela foi sequestrada ainda criança pela horda do Hordak e foi criada numa região totalmente diferente. Isso gerou um gancho para que em alguns momentos da animação clássica gerassem alguns crossover, que é quando os dois personagens se encontravam. E dessa forma também todos os seus amigos que eles tinham em cada uma das animações acabam fazendo amizade e vendo pontos em comum entre eles. E graças a isso gerou um filme de animação que saiu lá na década de 90 também,
que falava sobre a origem das espadas deles, que é a espada de Grayskull e a espada mágica, e os poderes deles. E espera-se que mais pra frente a Netflix faça o mesmo, uma animação crossover com o He-Man e a She-Ra. E acha que as criações envolvendo o He-Man, a She-Ra e companhia acabam por aí? Acaba com a animação da Netflix? Não, não acaba por aí não. Existe um projeto de sair um novo filme live action totalmente diferente do que foi criado lá na década de 90, que não deu certo. E a promessa é que a produção já comece já ainda em 2021, meados de 2022. Ou seja, nos próximos meses, talvez a gente tenha algumas novidades sobre essa produção. E também foi prometido uma animação totalmente em CGI, em computação gráfica, envolvendo o He-Man, mas até agora não tem novas informações sobre isso. Você já assistiu Mestre dos Universos Salvando Eternia? Você assistia He-Man, Mestre dos Universos? Conta aqui nos comentários se você assistiu as duas séries, quais os principais pontos comuns, as principais diferenças, o que você mais gostou até agora entre elas. Se você está assistindo só a versão atual, conta aqui também nos comentários que achou sobre ela, o que está achando sobre ela. E também não esquece de dar aquela passadinha nas redes sociais para não perder nenhuma novidade, nenhuma curiosidade da sua série favorita. E já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu e nos vemos em breve no próximo vídeo.